Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. Caso você não tenha visto o meu vídeo sobre o absurdismo, enfim, sobre a filosofia do absurdo, eu vou deixar o link lá embaixo, porque pode ser que facilite um pouco as coisas aqui, porque eu vou usar alguns conceitos que eu trabalhei melhor lá naquele vídeo. E lembrando que aquele vídeo não foi uma aula sobre o absurdismo, tá, gente? Enfim, esse livro aqui então foi lançado alguns meses antes do Mito de Sísifo, que é o texto que eu li para fazer o outro vídeo. E ele foi lançado também em 1942. E eu descobri, lendo aqui e tal, que tanto O Estrangeiro quanto o Mito de Sísifo fazem parte de uma trilogia, digamos a trilogia do absurdo, em que o Camus pretendia demonstrar por meio teórico, no caso do Mito de Sísifo, romanesco por meio aqui do Estrangeiro e dramático por meio de uma peça de teatro chamada Calígula. Enfim, que eu pretendo ler também para poder ter lido a trilogia completa, digamos. Bom, e essa história então, o Estrangeiro então vai falar um pouquinho da história de um rapaz chamado Meursault, que ele trabalha no escritório. Então assim, ele tem a vida dele normal, a rotina dele normal, ele tem poucos amigos, ele tem um relacionamento com uma moça chamada Marie. E ele vai vivendo essa vida assim, como a vida de todo mundo, sabe? Como a gente vive a nossa própria vida. Até que um dia, e isso acontece logo, a primeira frase do romance já demonstra que isso aconteceu, mas a gente percebe que ele vivia numa normalidade, digamos, antes por conta de alguns comentários que existem aqui no livro, mas logo na primeira frase do romance a gente já fica sabendo o seguinte: hoje minha mãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Essa primeira frase, que é hoje minha mãe morreu, já demonstra que esse personagem esteve diante da morte. Mas a segunda frase, que é ou talvez ontem, não sei bem, ela gera um sentimento, uma sensação no leitor, de uma indiferença por parte do Meursault, né, que nos faz já pensar no absurdo. Então me parece aqui que justamente essa divisão em duas frases de umas palavras que poderiam compor uma única frase, porque afinal de contas é uma ideia só, mas o Camus dividir isso em duas frases me parece que não foi um mero acaso. Me parece que ele falou: estou diante da morte e isso me gerou a sensação do absurdo, né? Quando ele se depara ali com a morte da mãe, ele percebe ele percebe a gratuidade da vida, ele percebe como o mundo é indiferente à nossa existência, digamos, né? Porque afinal de contas o mundo continua, apesar do fato da mãe dele haver morrido. Então a gente percebe ali que é justamente a morte da mãe que marca esse divórcio do eu com o mundo aí, que vai gerar essa sensação do absurdo no Meursault. Bom, e a partir disso então, né, ele fala que a mãe morreu e ele está indo então pro velório da mãe. E a gente descobre que ele não fica chateado pelo fato de a mãe ter morrido, mas sim pelo fato de que ela estava internada em um asilo que é muito longe. Ele está chateado pelo fato de que ele vai ter que fazer 2 horas de viagem. Ele está chateado porque ele não tem roupa para ir em velórios, então ele tem que pedir emprestado para alguém. Então assim, a gente vai percebendo que ele é muito objetivo, sabe assim, ele não tem um motivo para ficar triste por conta da morte da mãe. Afinal de contas, a morte da mãe é uma coisa totalmente natural e faz parte ali da existência das pessoas. Enfim, uma vez nesse velório, então, ele tem umas atitudes que, ao ver das outras pessoas ali, são muito suspeitas. Por exemplo, ele não chora em momento nenhum enquanto ele está lá velando a mãe. Ele não quer ver o corpo da mãe antes de enterrar uma última vez. Ele só quer saber de ficar fumando um cigarro ou outro fora da sala do velório. Então a gente percebe ali que ele tem atitudes que para as outras pessoas foram condenáveis. Tanto que são justamente essas atitudes que ele tem
no velório da mãe que vão ser determinantes para a condenação que ele vai receber no fim do livro. Mas enfim, eu vou dizer isso com um pouquinho mais de elaboração lá para o fim do vídeo. Enfim, e a gente percebe então que quando ele está nesse velório, a gente percebe que as descrições que ele faz são as descrições de sensações físicas, né? Então ele fala o tempo todo que ele está com sono, que ele está com calor, que ele está com fome, que ele está desconfortável por causa da roupa preta no calor, que ele tem que andar muito. Então perceba que essa exacerbação dos sentimentos físicos em detrimento de uma subjetividade, de um sentimentalismo por parte desse personagem, já demonstra também essa indiferença por parte das coisas, porque ele simplesmente, a partir desse momento, ele vai descrever tudo sem se aprofundar em nada, inclusive as próprias pessoas. Ele fala simplesmente, aquela pessoa é assim, 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 ponto. E ele vai e passa como se aquilo não tivesse uma importância, uma relevância maior para a história. Eu li um comentário de um rapaz que falou que não gostou do livro por causa disso, que ele achou que o livro é fraco por causa disso, etc e tal. Mas me parece que a grande sacada do Camus foi justamente isso. Então eu acho assim, se você aí leu esse livro em algum momento e está indo por essa perspectiva, eu sugeriria que você lesse o Mito de Sísifo, porque aí a sua visão sobre esse personagem vai mudar. Com certeza, você vai ver que essa frieza dele não é um mero descaso por parte do Camus. Muito pelo contrário, ele é um personagem complexo justamente por causa da simplicidade da construção dele. Enfim, mas a gente percebe que ao mesmo tempo que ele é indiferente a tudo e tal, ele não é tão diferente assim das outras pessoas. Porque afinal de contas todo mundo pode ser indiferente às coisas em um momento da vida, né? Mas o que marca essa diferença dele, o que faz com que ele seja tão estranho às outras pessoas, é porque ele não esconde essa apatia que ele sente, sabe assim? Então ele é extremamente verdadeiro. Então se por um lado ele vai ser condenado por conta do comportamento dele no velório da mãe, por outro lado ele vai ser condenado também por conta porque ele é muito verdadeiro, ele não esconde aquilo que ele está sentindo, ele não esconde o que motivou ele a fazer determinadas coisas, e é justamente por conta desses dois elementos que ele vai acabar sendo condenado, como fica bem claro no fim desse livro. Mas enfim, mas a gente percebe, pelo menos eu percebi isso, que essa indiferença desse personagem é uma coisa meio sintomática nos livros, sobretudo da França desse período, né, de 1940 ali. E daí o que estava acontecendo na Europa e na França, enfim, durante esse período, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a Segunda Guerra, que é aquele período que inicia em 1939, é isso mesmo, produção? E vai até 45, eu percebo que livros como, por exemplo, O Estrangeiro, A Náusea, A Idade da Razão, também do Sartre, esses livros que são produzidos ali mais do que uma tendência filosófica, eles têm também uma tendência de retratar o espírito da época ali, em que eles estavam sendo produzidos. Então me parece que o Camus e seus contemporâneos, nesses livros, eles introduzirem esses personagens apáticos, esses personagens desgostosos com a vida, pode servir ali como um retrato de como era a sociedade francesa dessa época. Então, assim, eu acho que o livro por si só fala bastante, mas quando a gente pensa nele no contexto, né, sobretudo nesse contexto tão difícil da nossa história, ele diz muito mais pra gente do que ele diria se a gente descartasse essa hipótese. Mas, enfim, a gente percebe que depois então que ele volta do velório da mãe, a gente percebe que a indiferença dele vai aumentando cada vez mais. Então para ele chega um momento em que tanto faz ele ter ou não amigos, tanto faz ele casar-se ou não com a Marie, que é a moça com quem ele se relaciona, tanto faz ele dizer ou não que ama essa moça, inclusive para ela mesma, tanto faz
ele receber ou não um aumento ou uma promoção no serviço. Então assim, a gente vai percebendo que esse tanto faz, essa indiferença, essa apatia que ele vai se entranhando ali cada vez mais, demonstra muito uma falta de esperança para ele. E é justamente por isso que ele só descreve as coisas que ele pode ver, as coisas palpáveis. Para ele, o que importa é o agora, é aquele momento que ele está vivendo. E não no tipo, ai, nossa vida. Não, é o agora porque assim, eu não quero saber do futuro. Sabe? É uma indiferença com relação ao futuro. Então, esse sem esperança dele, essa própria construção que o Camus deu, fazem desse um típico herói do absurdo lá que ele vai descrever no mito de Sísifo. Então, acho que assim, se você aí leu esse livro e não entendeu muito bem, ou enfim, leia aquele livro antes ou depois, no caso, se você já leu e não entendeu, você vai ter que ler depois, né? Porque eu acho que as coisas ficam bem claras aqui de por que esse personagem é assim. Enfim, então acho que os livros são, numa certa medida, são livros que se complementam ali. Bom, então a gente vai acompanhando esse personagem, então, que após a morte da mãe, ele vai se divorciando cada vez mais do mundo e das pessoas. Mas apesar disso, no dia então em que ele volta do velório da mãe, ele vai pra praia com a Marie. Então ele pega a Marie, leva ela pra praia, eles vão lá, tem um dia na praia, depois ele pega, vai no cinema com ela, assistir uma comédia. E até mesmo esses detalhes do cotidiano dele após a vinda do enterro da mãe vão ser decisivos lá no futuro, no momento da condenação dele. Mas enfim, o fato é que passam-se alguns dias, ele é convidado por um amigo chamado Raymond, que aqui nessa edição ficou traduzido como Raimundo, o nome dele, mas enfim. Ele é convidado então por esse amigo para poder passar uns dias na praia e ele acaba indo ali. Só que quando ele está indo para a praia, ele descobre que esse amigo dele acabou se desentendendo ali com um pessoalzinho meio da pesada ali e tal, e um grupo de árabes está ali perseguindo eles durante esse passeio. E daí o que o Merceau faz? Ele acaba matando um desses árabes. Então ele dá 5 tiros no árabe, sendo que no primeiro o cara já tinha morrido, mas ele dá os outros 4 por um motivo que, como ele próprio diz aqui durante o julgamento, ele fez isso porque estava muito quente e porque ele podia fazer isso, porque afinal de contas ele estava com uma arma na mão. E é justamente essa atitude dele que vai terminar, ela vai decretar o fim da primeira parte e o início da segunda parte, onde uma coisa não pode deixar de ser observada aqui, ressaltada aqui em vídeo para vocês, que é o trabalho linguístico que o Camus faz aqui na segunda parte aqui desse romance, porque é um romance em 2 partes, né? E nessa segunda parte, então, a gente vai acompanhar como que foi o julgamento do Merceau, dado esse crime dele de ter matado esse árabe. E assim, é um livro, o Estrangeiro é um livro que ele deve ter no máximo assim, umas 120, 130 páginas. Mas essas últimas páginas, essas últimas, sei lá, 60 páginas que compõem a segunda parte, elas são trabalhadas com uma linguagem tão burocrática por parte do Merceau que a gente consegue observar quão demorada foi a passagem de tempo entre a prisão e a condenação dele. Então, assim, é muito interessante você observar isso, como em poucas páginas ele consegue criar toda essa atmosfera de lentidão que vai para mim. Tem momentos aqui em que se torna quase insuportável, que parece que você está lendo há horas, aí você tem que parar, descansar um pouquinho, por causa do excesso de informações que o Merceau acaba dando ali pra gente nessa segunda parte do livro. E assim, o trabalho linguístico dele é uma coisa muito sofisticada e muito interessante de você perceber aí. Enfim, dá-se então o julgamento do Merceau. E uma coisa interessante que acontece aqui é o seguinte: eles estão ali percorrendo todo o julgamento e tal, e daí
o promotor acaba descobrindo que o Meursault não chorou no enterro da mãe dele e que depois disso ele foi então ter um dia de glórias, digamos, com a Marie. E a partir desse momento muda-se o foco do julgamento dele. Então ele não está mais sendo julgado por ter matado um árabe, ele está sendo julgado porque ele não chorou no enterro da mãe dele. Então é assim, é uma coisa tão absurda isso, que assim, as pessoas não estão condenando ele pelo fato dele ser um assassino, mas sim pelo fato dele não ter chorado no enterro da mãe. Então, ele ter ou não matado o árabe, tanto faz para essas pessoas, para esses condenadores dele. O que importa para eles mesmo é como pode um filho não chorar no enterro da mãe. Sabe assim? Então, o crime que ele comete aqui é quase como se fosse um parricídio, sendo que ele nem matou a própria mãe. Embora parricídio é só quando mata o pai, enfim, não sei agora. Mas bom, me parece que o grande crime do Meursault é, por um lado, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, não ter chorado pela morte da mãe, e por outro, ser verdadeiro com relação a isso, porque ele não esconde. Ele poderia muito bem ter desmentido ali e tal, mas não, ele fala, olha, não chorei mesmo, e eu não me arrependo do que eu fiz e tal. E outra coisa que eles perguntam muito durante o julgamento para ele é, você se arrepende disso? Ah, você não está arrependido? E novamente ele fala, não, estou aborrecido porque eu estou já cansado de tantas perguntas. E perceba que eles ficam perguntando isso como se o fato dele se arrepender fosse eximir ele de alguma culpa com relação a esse crime que ele cometeu, sabe? Então, assim, eu achei muito interessante essa perspectiva que o Camus adota ali de mostrar o quão estranho é o julgamento que ele tem, né? Não pelo crime que ele cometeu em si, mas pelo que ele é condenado no fim das contas, porque o, essa postura que o promotor de justiça tem ali em condenar ele pelo ato da mãe acaba fazendo com que o próprio leitor se insira nessa narrativa e ache, num primeiro momento, que ele deve ser condenado não pelo assassinato, porque você acaba até esquecendo que ele matou alguém. Você acaba embarcando nessa história de que ele é ruim porque ele não chorou no velório da mãe. Depois que você fala, não, mas peraí, ele matou alguém. Então, assim, sabe, o Camus, ele te engana direitinho aqui, nesse momento do livro, ao fazer com que você acabe esquecendo de uma coisa junto com todos os outros personagens do crime que é do livro, que é o crime que ele cometeu. Mas enfim, por conta disso, o Meursault acaba sendo condenado à pena de morte. E é justamente através dessa condenação à pena de morte que ele se consagra, pelo menos ao meu ver, como um herói do absurdo. Por quê? Porque no momento em que ele fica sabendo então dessa pena de morte, toda aquela indiferença que ele sentia com relação à vida some. Porque assim, uma coisa é você aceitar que a morte existe, né? O absurdismo ele prega o que? A aceitação de que a morte existe. Mas não uma aceitação resignada. Você tem que lutar pela sua vida enquanto você tem vida. Por isso que o suicídio é uma forma de ilusão. Porque enquanto você tem vida, você pode fazer o que você quiser, sem perder de vista que tudo que você faça da vida não vai dar a ela mais sentido do que aquele que ela tem. Enfim, então assim, o Meursault ele não tem a perspectiva da morte como uma coisa natural. A morte é imposta a ele. E é justamente essa imposição que gera essa revolta que o Camus defende no mito de Sísifo. Porque ele fala que a única forma que o homem absurdo tem de lidar com a vida é em uma atitude de revolta contra a morte. Mesmo não podendo fazer nada contra ela, o que o cara tem que fazer é a paixão pela vida que advém dessa falta de ilusões do homem absurdo, tem que gerar nele um sentimento de revolta e de sempre buscar não ficar estagnado com relação à própria vida. Então, assim, esse personagem aqui, no momento em que ele tem essa condenação,
ele passa a ser realmente um personagem do absurdo na medida em que ele se revolta e que ele vai tentando então impor todos os tipos de recurso para conseguir ali se libertar. E claro, eu não vou falar se ele se liberta ou não, você vai ter que ler o livro, mas assim, é uma coisa bem surpreendente no fim do livro. Mas, bom, o fato é que, como eu disse para vocês, e agora o vídeo já está se encaminhando pro fim, é um livro assim, que entrou na minha lista de melhores leituras do ano, com certeza. E assim, eu acho que se você ler esse livro apartado do mito de Sísifo, você pode até gostar dele. Mas eu acho assim, o pulo do gato para mim desse livro aqui foi depois que eu li o mito de Sísifo, que muita coisa se iluminou aqui das atitudes do Meursault. Então, sei lá, eu acho que você deveria tentar ler os dois livros ali, um próximo do outro, para poder esclarecer melhor as coisas. Bom, quando eu fiz o meu vídeo sobre o estado de sítio, eu disse que eu achava que esses dois livros tinham muita coisa em comum. E agora eu vou dizer por quê. E isso justifica o motivo deles estarem no mesmo volume. Que é justamente o que? E caso você não tenha visto o meu vídeo sobre o estado de sítio, o vídeo vai estar lá embaixo. O link, né, vai estar lá embaixo. No estado de sítio, então, a gente tem esse elemento do estrangeiro, no caso a peste, né, que vem e vai sitiar, ele vai segregar, ele vai desumanizar esses outros personagens dessa cidadezinha de Cádiz, que é onde se passa ali a ação da peça de teatro. Bom, aqui, né, me parece que o estrangeiro aqui vem de dois motivos diferentes. Um é esse homem divorciado do mundo, então esse homem estrangeiro do mundo, esse homem que, apesar de estar no mundo, não faz parte dele, né? Porque uma das grandes coisas que a filosofia existencialista prega, pelo menos ao meu ver, é que o homem, ele é um homem em face do mundo, porque a gente não faz parte do mundo em que a gente vive, a gente simplesmente está nele. E é justamente essa uma das razões para que a gente sempre tente racionalizar sobre o mundo, para tentar entender um pouquinho de por que a gente não faz parte do mundo. Enfim, então o Meursault é, por um lado, um estrangeiro porque ele percebe que ele não é um ser que faz parte do mundo, que ele simplesmente está de passagem aqui. Né? Então essa questão do divórcio com o mundo que gera essa sensação de absurdo nele é um dos motivos dele ser um estrangeiro aqui, né? Como o próprio título do livro sugere. E o segundo motivo é justamente essa desumanização que esses outros personagens acabam impondo a ele ao longo do julgamento. A gente vai começando a perceber que ele vai sendo considerado cada vez menos humano por esses outros personagens. A maneira mecânica com que eles tratam ele ali cada vez mais acabam tirando todo o viés de humanidade que ele tinha antes. E o interessante é que com essa filosofia do absurdo, pelo menos aqui neste livro, o Camus mostra que não só o mundo é inumano, mas ele mostra também a inumanidade do próprio homem. Ou seja, ele mostra, olha, o mundo não está nem aí para o homem, mas nem o homem está aí para o próprio homem. Então, assim, eu acho que o fato do livro ser chamado do estrangeiro advém justamente deste momento, e o fato de que esses dois livros estão em conjunto aqui é que, assim como os personagens de Cádiz eram estrangeiras umas para as outras, o Meursault acaba sendo estrangeiro para todos os demais personagens também, justamente por causa dessa distância ideológica que separa um do outro, né? Então, enfim, é um livro que vale muito a pena. Vale a pena você ler também o Estado de Sítio, mas assim, deixa o Estado de Sítio para depois, tá? Mas assim, vale muito, mas muito a pena mesmo você investir aqui no estrangeiro. Como eu disse para vocês, é um livro curtíssimo. Então, assim, sei lá, em 1, 2 dias dá para você ler ele numa boa.
Mito de Sísifo também é um livro assim que tem umas 50, 60 páginas, então dá pra você ler ele também assim, fazer uma maratona do Camus e ler os dois uns seguidos do outro para você poder assimilar bem o que é a filosofia do absurdo e como ela é aplicada na literatura. Então, enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre o livro. Eu já dei alguns spoilers aqui, mas fique tranquilo que o maior spoiler eu não dei, né? Mas bom, se você aí gostou, leia esse livro de verdade. Se eu encontrar ele para baixar, eu vou deixar lá embaixo para que você leia ele também, caso você não encontre na livraria, né? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. E se você está inscrito no meu canal, obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!